É tipo a criança. Então, eu tirei ele. Gosto dessas coisas assim, sabe? Imagina. Então, fala e a Giovana, ela tem essa afinidade de gosto alimentar do pai dela. O Matheus, graças a Deus, mais são gêmeos, então são gêmeos. Eles alterna, 2 centímetros. Um período, depois o outro. Impressão que eu acho que era mais alto. Mais velho, 1 minuto. Na informática geralmente é assim. É bom não ir ao mesmo tempo. Quando é a parte do cidadania pequenininho, tem muito trabalho. Porque são 2, né? Agora, quase, né? De novo, eu acho que mas ela que mandou, mas tá bom. Daqui a pouquinho eu tô fazendo assim, ó. Só.
boa tarde ou bom dia para quem ainda não almoçou, né? Esse horário não dá para falar nem bom dia nem boa tarde. É muito importante começar as atividades com vocês. Então, muitos já me conhecem, meu nome é Adriane, eu sou a pedagoga responsável pelo setor de orientação educacional do SAI, que é um órgão da Pró-Reitoria. Eu mando inúmeros e-mails da DAC para vocês, então existe essa pessoa, tá bom? Eu sou a Adriane que manda os e-mails da DAC. Espero que vocês vejam meus e-mails, pelo menos este vocês viram que vocês estão aqui, né? Mas tem muitos outros e-mails de outras atividades da área, que a nossa forma de divulgação para vocês é pelo e-mail institucional. É um imenso prazer receber vocês, alunos, temos alguns professores, né, que também estão aqui, para mais essa atividade do projeto Saiba Mais, que a gente está começando a atividade do projeto Saiba Mais deste semestre. Esse projeto tem como objetivo discutir temáticas relacionadas à aprendizagem com pesquisadores de diferentes áreas do conhecimento. Muitos de vocês já estiveram em palestras sobre o sono, sobre a questão do funcionamento cerebral, sobre a questão também da carreira. Então, a gente sempre, cada semestre, vai inovando as temáticas. Aos colegas que estão participando pela internet, também queria dar as boas-vindas. Nós temos muitas pessoas que acabam nos assistindo, que estão fora do país, em intercâmbio, fazendo estágios, e este também é um momento de rever a própria casa, os próprios colegas. Qualquer dúvida, vocês que estão pela internet, podem mandar uma mensagem pelo inbox do Facebook do SAI, que é mais fácil da gente acessar, que é www.facebook.com/unicampsai. Tá? Então, a gente vai ser esse nosso canal de comunicação com vocês. Também, quem quiser, curta lá a página, que é uma outra forma de divulgação da atividade. A palestra de hoje está organizada em 2 momentos. Primeiro, a fala da professora Adriana, que vai ter uma duração de 1h e 15 aproximadamente. E depois nós vamos abrir para perguntas, dúvidas, questionamentos, reflexões, tanto dos que estão presentes aqui, como de quem está assistindo online, mas sempre pelo inbox do Facebook. Eu vou dar alguns informes gerais no começo, porque eu sei que alguns de vocês têm que sair, que vocês têm aulas 2 horas, né? Então eu gosto de dar todos os informes agora, e depois a gente fica com as dúvidas para quem tiver disponibilidade. Vocês vão receber na próxima semana um link, sempre pelo e-mail da DAC, é a única forma que eu consigo me comunicar com vocês, para vocês fazerem um breve comentário sobre a atividade de hoje, indicar as próximas temáticas que vocês desejam que a gente convide pesquisadores, palestrantes para o próximo semestre, mas é mais um intuito da gente, quem trabalha comigo sabe que a gente sempre zela pela avaliação para sempre melhorar as atividades que a gente faz aqui. Não é uma avaliação do conteúdo, mas é uma avaliação da própria atividade que está sendo organizada. O certificado de participação, às vezes a gente esquece e vocês vão saindo todos juntos, nós vamos passar já para todos. A Bárbara, que é a estagiária da nossa área, vai passar, vocês já vão receber, cada um preenche o seu nome, tá bom? Que a gente sempre falha com esse quesito ao final da atividade, então hoje a gente vai entregar antes. Não deixem, já está passando a lista de presença, não deixem de assinar a lista de presença também, isso para a gente é muito importante. Então vamos lá. É um prazer muito grande receber a professora Adriana, que gentilmente aceitou o convite. Eu troquei 2 e-mails com ela e ela gentilmente aceitou o convite para vir discutir uma temática de tamanha importância para as nossas vidas, que são as estratégias de leitura e com compreensão. Ontem na atividade eu falava assim, é um dos meios que a gente mais usa na universidade para aprender, é a leitura. Então é muito importante discutir e a gente, às vezes alguns docentes da universidade partem do princípio que vocês dominam todas as estratégias, todas as técnicas e querem só o resultado. Então aqui a gente está querendo fazer um trabalho extra com vocês para auxiliar nesse aprimoramento, tá bom? Então eu vou apresentar formalmente a professora Adriana, mas fiquem à vontade, é para ser uma conversa, é para ser um bate-papo. Nós tivemos quase 300 inscritos para a atividade,
e a gente arriscou um pouco fazendo nessa sala, que era a sala que a gente tinha disponível, mas também, se for necessário, a gente abre a outra sala para as pessoas assistirem online, tá bom? A professora Adriana, ela fez mestrado e doutorado em psicologia na área de concentração de avaliação psicológica pela Universidade de São Francisco, aqui de São Paulo. Atualmente ela é professora, gestora de pesquisa do Centro de Ciências da Saúde da Universidade Federal do Recôncavo da Bahia. Ela é integrante do grupo de trabalho e de pesquisa em avaliação psicológica da Associação Nacional de Pesquisa e Pós-Graduação em Psicologia e tem experiências na área de psicologia com ênfase na construção e validação de testes, escalas e outras medidas psicológicas, atuando nas temáticas avaliação psicológica, avaliação psicoeducacional, psicometria, validação de instrumentos, desempenho acadêmico, aprendizagem escolar, inteligência, estresse e ensino superior. Então, é uma pessoa que estuda um pouquinho, né, gente? Atualmente, ela faz o pós-doutorado aqui na Faculdade de Educação e está conosco aí hoje para compartilhar dados de pesquisa, dados que ela já está estudando ao longo da sua carreira acadêmica. Tá certo? Então, eu vou passar a palavra para a professora, fiquem à vontade e aí a gente depois se conversa um pouquinho melhor depois. Obrigada. Preciso, gente, de microfone? Todo mundo consegue me escutar? Precisa? Bom, primeiramente eu queria agradecer o convite, né? Para mim é uma honra estar aqui compartilhando um pouquinho com vocês dessa minha trajetória acadêmica, né, e de pesquisa. Dizer que eu fiquei imensamente feliz, né, quando eu vi a quantidade de inscritos nessa palestra, né? Isso demonstra, né, o quanto essa temática ela é importante e o quanto o estudante, né, universitário tem corrido atrás, né, de questões relativas à questão da leitura, porque as pesquisas, de maneira geral, têm demonstrado, né, a questão da dificuldade de leitura. E aí, em todos os níveis escolares, né? Então, todas as pesquisas, em sua grande parte, têm demonstrado essa dificuldade, né, por parte dos profissionais, dos estudantes. Eu fui um pouco instigada, né? Me disseram assim, professora, um título, né, que seja um título atraente, né? Acho que eu consegui, né, um pouquinho, né, contemplar essa missão. Acho que grande parte dos inscritos também se deve um pouco a essa questão aí. Bom, o que eu vou trabalhar aqui hoje com vocês é especificamente a questão das estratégias de leitura, né? No entanto, eu não consigo, né, falar somente das estratégias de leitura. Eu preciso, para que vocês consigam entender a importância dessa temática, né, e a importância desse nosso encontro, eu preciso resgatar algumas outras questões, porque só a questão das estratégias não é o suficiente, tá? Então eu vou fazer um pouco desse resgate e eu gostaria muito de ouvi-los, né? Gostaria muito da participação de vocês, porque a palestra ela é construída com vocês, tá? Bom, então ser ou não ser, eis a questão, como se tornar um leitor estratégico e potencializar sua aprendizagem, né? Falar de leitura não é uma coisa muito fácil, né? Apesar da importância que ela tem. Eu queria, só para a gente começar, que vocês lessem isso aqui para mim. Quem
gostaria de nos dizer em voz alta o que é que leu? Vou dar o microfone para a colega para todo mundo ouvir. Isso. Se você quiser ler todo, vamos lá. Veja como nossa cabeça consegue fazer coisas impressionantes. Repare nisso. O começo estava muito complicado, mas nesta linha, sua mente vai decifrando o código, mas automaticamente, sem perceber, sem precisar pensar muito, certo? Isso acontece porque, de acordo com uma pesquisa de uma universidade inglesa, não importa em qual ordem as letras de uma palavra estão. Se a primeira e última letras estiverem no lugar certo, o resto pode ser uma bagunça total, que você ainda pode ler sem problema. Isso se deve ao fato de que não lemos cada letra isolada, mas a palavra como um todo. Obrigada. Tem um segundo. Todo mundo conseguiu entender esse, ler direitinho? Quem gostaria? Alguém, gente? Você? É preciso criar pessoas que se atraiam a sair das trilhas aprendidas, com coragem de explorar novos caminhos, pois a ciência construiu-se pela ousadia dos que sonham e o conhecimento é a aventura pelo desconhecido, em busca da terra sonhada. Certo, todo mundo conseguiu entender o texto e todas as palavrinhas aí? Bom, pessoal, isso aqui é só para exemplificar um pouquinho do que parece muito simples, né? Parece muito simples ler, né? A gente não demorou quase nada, né, para chegar até aí. Mas a leitura é um processo extremamente complexo, né? Envolve muitas habilidades e também muitas variáveis, né? Então, para chegar na questão das estratégias, a gente precisa entender um pouquinho como é que esse processo se dá, tá? Por que a aprendizagem é um aspecto relevante na nossa vida? E especificamente, por que a leitura é importante? O que a leitura nos proporciona? Uma visão de mundo? Se seria uma coisa muito particular, ou se não, por causa da leitura, a gente passa a ver como outros veem o mundo. E a gente constrói a nossa própria visão. Sim, né? A leitura te propicia construir sua própria visão, né? A partir do que é posto. Além disso, né, gente, a leitura nos possibilita ser cidadão, participar ativamente do processo de construção de conhecimentos, né? Como é que é realizada toda a avaliação e toda a transmissão de conhecimento, vamos falar da universidade, que é onde a gente está, né? Como é que é feita essa transmissão, né? Predominantemente por meio da leitura, né? É ela que vai possibilitar esse caminho. E é por isso que questões relativas às dificuldades desse processo de aprendizagem, e aqui mais especificamente da aprendizagem da leitura, é algo que tomou uma proporção enorme, né, por causa da sua importância. E aí, só trouxe aqui o que envolve a questão das dificuldades de aprendizagem, que envolve lá uma vasta gama de transtornos,
ou perturbações em um ou mais processos psicológicos básicos e se manifesta por atrasos ou dificuldades na compreensão ou utilização da leitura, escrita, soletração e cálculo, né? Aqui vamos nos deter, né, mais a questão da leitura, mas tem a questão da escuta do pensamento, né, em crianças que não apresentam deficiências visuais, auditivas, motoras, mentais ou alterações evidentes de ordem emocional. Bom, como a leitura ela é uma habilidade que é alvo de todo esse processo acadêmico, né, e de vida, não só acadêmico, a gente tem dados de que pelo menos 80% das dificuldades de aprendizagem estão relacionadas à questão da aquisição e do desenvolvimento da leitura e da escrita, né, que são os processos, para a gente, primordiais aí na vida acadêmica. Bom, como eu disse para vocês, ler aqueles 2 pequenos textos pareceu algo muito simples, mas na verdade é algo muito complexo, né? Porque a leitura vai envolver muitas habilidades e diferentes mecanismos para que isso seja possível, né? Então, nós temos lá a questão da identificação das letras, o reconhecimento das palavras, seus significados, a integração sintática e semântica disso tudo, né? Por conta da importância, né, dessa temática, nas últimas décadas a psicologia cognitiva, né, tem se debruçado muito sobre essa questão e favorecido aí a construção de modelos teóricos que buscam, né, de maneira sistemática, entender e explicar como é que esse processo se dá, como é que funcionam os diferentes componentes e mecanismos, né, que estão ligados aí à questão da leitura. São vários modelos teóricos existentes, né, mas de maneira geral, existem 2 componentes que são essenciais nesse processo, né? Um primeiro que são os processos de decodificação, né, que nos possibilita, então, identificar as palavras escritas a partir da análise das suas características visuais. E um segundo processo, que é o processo de integração sintática e semântica, né, que está mais relacionado à questão da compreensão e interpretação daquelas unidades linguísticas mais amplas, então frases, textos e por aí vai, né? Na verdade, esses 2 componentes, né, são separados de forma didática, mas eles atuam em conjunto, né? Não dá para pensar aí de maneira separada isso para que a gente tenha o que se tem como objetivo, que é uma leitura compreensiva, tá? Então, a gente tem um modelo clássico, né, de funcionamento cognitivo, que é a dupla rota. Então, esse modelo vai nos dizer que o leitor competente ou bom leitor é aquele que faz uso de 2 rotas, né, de construção aí da leitura. A primeira rota, que seria a rota lexical, que está muito mais ligada ao significado daquele estímulo visual. E a segunda rota é a rota fonológica, né? Então, a partir da informação visual, a gente vai fazer uma correspondência entre os grafemas e os fonemas, entre a grafia e o som, tá? Da palavra. Depois, a gente tem os modelos conexionistas, né, do funcionamento cognitivo, que vão nos dizer que isso tudo é interativo, né? A palavra escrita vai desencadear uma ativação automática e simultânea de 3 tipos de informação: a viso-ortográfica, a fonológica e a semântica. Então, a leitura se dá a partir da integração desses aspectos.
apesar da gente ter muitos modelos, né, disponíveis, a maior parte deles vai se apoiar com alguma variação na concepção de Fritz, né, que traz 3 etapas ou estágios, né, para a questão da capacidade dos leitores para o reconhecimento. Abaixou, né? Para o reconhecimento das palavras escritas. Então, o primeiro estágio seria o logográfico. Aí o leitor ele não tem ainda, ele não sabe ler ainda, né? Ele vai desenvolver estratégias para adivinhar o que está escrito a partir da informação visual que ele tem, né? Então, hoje, qual é a criança, né, que quando está passando na rua e olha para aquele símbolo do McDonald's e não sabe que aquilo é o McDonald's, né? Ou a questão da Coca-Cola, né? Então, não é porque a criança sabe ler, mas é porque ela vai desenvolvendo pistas ao longo do tempo, a partir das características visuais que lhe possibilitam ter esse tipo de entendimento. Um segundo estágio é o alfabético, né? Aqui começa o desenvolvimento então, da rota fonológica, né? Então, a correspondência entre o que é escrito e a oralidade, né? E o último estágio, que seria o ortográfico, que aí vai possibilitar a exploração de analogias entre as palavras e tudo mais, né? Por que o estágio ortográfico é importante? Porque a nossa língua, né, ela tem muitas especificidades, como qualquer outra, né? E aí não basta só desenvolver a questão da oralidade através da rota fonológica, né? A criança precisa saber como é que se escreve adequadamente aquela palavra, tá? Então, isso é importante. Nós temos muitas divergências em relação aos modelos existentes, né? Mas, embora essas divergências elas estejam presentes, cada um desses modelos traz 2 aspectos importantes no leitor hábil ou eficiente, né? Que seria o papel da decodificação e o papel da compreensão, né, nas dificuldades que são encontradas pelos maus leitores. O que isso significa? Né? Significa dizer que não basta, né, você desenvolver estratégias, né, para a decodificação das palavras e construir alguns significados para elas, né? O objetivo último da leitura é a compreensão, tá? Então, a tarefa de aprender a ler não vai se limitar só à questão da identificação das palavras. O seu objetivo primordial e principal é a compreensão do que é lido. Isso parece algo fácil, né? Mas as pesquisas têm demonstrado que não é, né? Se vocês acessarem os resultados de avaliações internacionais e nacionais acerca da questão da leitura, vocês vão verificar que, internacionalmente, o Brasil está dentre os últimos países, né, em relação à boa leitura, à leitura compreensiva. Tá? Então, isso tem demonstrado o quanto essa tarefa é difícil. E aí, a teoria do processamento humano da informação, ela tem contribuído muito para que se conheça quais são as operações elementares e habilidades complexas que estão envolvidas aí nesse processo de compreensão. O que interfere nesse processo, tá?
como eu já falei para vocês, a leitura ela é um processo integrativo. E aí a gente tem a perspectiva bottom-up, né, que vai se centrar na ideia de que para compreender a informação, o leitor precisa decodificar palavra por palavra, né, cada elemento do texto, para que só no final o entendimento daquele texto aconteça, né? E nós temos o top-down, que vai através da utilização do contexto, dos conhecimentos prévios. Então, aqui, né, o que precisa ser dito é o seguinte, que, na verdade, né, como isso é um modelo integrativo, nós precisamos dos dois processos. Nós precisamos decodificar aquelas palavras que são estranhas, que não são conhecidas, mas também precisamos utilizar, né, para isso, do nosso conhecimento prévio, daquilo que foi construído, das pistas contextuais que o texto nos traz, tá? Para que essa compreensão aconteça. Gente, se vocês tiverem qualquer coisa, qualquer dúvida, se eu estiver falando devagar demais, rápido demais, vocês me digam, tá? Então, ler é a habilidade que possibilita ao indivíduo decodificar, compreender e criticar uma informação escrita, fazendo uso de conhecimentos e informações adquiridas anteriormente, né? Então, esses conhecimentos e essas informações são extremamente importantes para esse processo de leitura e de compreensão, né? O que é esperado de um leitor na sua leitura, de uma pessoa que é um leitor competente, né? Primeiro, que ele seja capaz de autodirigir a sua compreensão, né? E aí aqui a gente começa a entrar, né, na nossa temática específica, tá? E para autodirigir a sua compreensão, ele precisa fazer uso do que a gente chama de metacognição e das estratégias metacognitivas de leitura, tá? Então, para que eu seja um leitor eficiente, um leitor estratégico, né? Eu preciso fazer uso desses conhecimentos todos, né, que eu trago de outros contextos, né, informações, pistas do texto, né, conhecimentos ortográficos e tudo mais, tá? Para que eu consiga, então, chegar a utilizar as estratégias de leitura de maneira eficiente. Antes de falar dessa questão das estratégias de leitura, especificamente, e da metacognição, a gente tem mais ou menos quantas pessoas aqui? 140? Eu vou passar um texto aqui. Não se assustem, tá? É só para tornar isso aqui mais dinâmico, para vocês não ficarem só me ouvindo, né, e participarem um pouco mais, né? Na verdade, esse texto que eu estou passando é um texto estruturado, né, de acordo com a técnica de close. Tá? A técnica de close, ela é uma técnica, um instrumento de compreensão e leitura. Né? Na verdade, vocês vão verificar que é um texto, né? E desse texto foram suprimidas algumas palavras. Tá? Então, tem algumas lacunas, né, que vocês devem preencher. Tá? Então, eu peço que vocês leiam o texto todo, né? E que depois tentem preencher essas lacunas para a gente poder continuar a nossa conversa. Certo?
Pode sim. Isso aqui depois eu vou disponibilizar, tá? Se quer olhar? É melhor, né? Apagar a luz aqui. Melhor? Pessoal da transmissão, tudo bem? No Word não tem aqui. No Word não. Porque senão a gente podia abrir para quem não está chegando. Tá ruim, né? Tô vendo alguns sorrisos aí.
podemos conversar sobre ele? Bom, na verdade ele é um instrumento de compreensão e leitura, né? Ele possibilita, né, a partir das respostas de vocês, que a gente tenha uma ideia de como é que está esse processo, tá? O meu objetivo aqui hoje não é esse, né? Mas era, na verdade, começar a conversar sobre a questão das estratégias de leitura a partir desse texto de compreensão, né? Então, queria que vocês me contassem um pouquinho como é que foi ter lido esse texto para vocês. Vocês encontraram alguma dificuldade? Como é que foi? Bom, eu acho que... Quer falar no microfone? Eu acho que no primeiro momento... Estão escutando aí? No fundo? Melhor falar. Bom, eu acho que no primeiro momento a minha dificuldade foi até o conhecimento que eu tenho prévio das palavras. Então, eu comecei a imaginar qual delas caberia na mesma frase. Mas, indo um pouquinho para frente, talvez aquela palavra que eu tenha escolhido passava a não fazer mais sentido. Ela não tinha mais sentido. E aí eu voltava e recolocava. E aí talvez aquele mesmo parágrafo, no parágrafo seguinte, já não tivesse o mesmo sentido. Então eu tinha que voltar e refazer. Eu acho que essa foi a maior dificuldade para mim. Certo. Então, para construir as lacunas desse texto, você partiu logo, não leu o texto todo e depois foi passar a responder. Não li o texto todo. Ah, tá. Mais alguém, mas a gente vai retomar isso aí, que você está falando que é importante. Mais alguém adotou essa estratégia, apesar de eu ter dado a instrução, né, de que vocês lessem o texto todo e depois preenchessem as lacunas? E sentiu mais alguma dificuldade? Gente, não fiquem com vergonha. A dificuldade maior foi, pelo menos para mim, a dificuldade maior foi atribuir um sentido para o texto. Porque dependendo da palavra que você coloca, você muda completamente o sentido do que o autor escreveu. Certo. O que mais? O que eu senti um pouco de dificuldade é assim, quando faltava a palavra no começo da frase. Aí eu demorava para pegar qual que era o sentido da frase, porque tinha várias situações que encaixavam, mas poucas realmente pareciam encaixar dentro do texto. Certo. Na verdade, esse texto de compreensão e leitura, ele tem duas formas de correção, né? Uma delas é a forma literal, né? Então, a gente só aceita como correta aquela resposta que é exatamente aquela da lacuna, certo? Que foi suprimida no texto. Mas eu não vou trabalhar isso aqui com vocês. A minha intenção era resgatar, a partir da leitura desse texto aí, quais são os processos que vocês utilizam para compreender o texto e chegarem ao seu objetivo final, que é ter o texto com as lacunas completas, tá? Então, tudo isso que vocês disseram tem a ver exatamente com isso que a gente vai trabalhar, que é a questão da metacognição, né? Que está relacionada, no caso da leitura, ao fato de como os leitores planejam, monitoram e regulam a sua leitura, a sua compreensão do texto.
né? Todo mundo conseguiu entender o texto todo? Oi? Aparentemente sim. Se a gente fosse corrigir de fato, talvez, né, isso se modificasse um pouco. A dificuldade é que o texto é irônico, então se você pegar o espírito do texto, né, o final do primeiro parágrafo, é claro que ele devia estar quente, não frio. Né? Mas os dois cabem, então tem a dificuldade de você todo um contexto para poder preencher isso. Alguém já conhecia esse texto? Não? Então tá. Então, aqui o que me interessa é saber como é que vocês monitoraram a leitura de vocês ao longo, né, dessa atividade aí. Como é que solucionaram os problemas que encontraram em termos de palavras que não consideraram adequadas como colega. Então, ele utilizou todo um processo, né, de metacognição, né, ao longo da resolução desse texto. Então, quando ele disse assim, bom, eu coloquei uma palavra e depois, quando eu segui a leitura, eu percebi que aquela palavra não fazia mais sentido, né? Aí eu tinha que voltar e refazer, né? E quando terminava, ia para um outro parágrafo e via que aquilo também já não fazia mais sentido, né? Então, você utilizou todo esse mecanismo, né, de metacognição, né, para desempenhar a tarefa que lhe foi solicitada, tá? E é esse o nosso alvo aqui hoje, né? Quais são as estratégias que vocês utilizam e de que forma utilizam para conseguir desempenhar bem uma tarefa ou uma atividade que é solicitada a vocês, tá? Aqui, metacognição é diferente de cognição, né? Na cognição, eu trabalho com os processos que me possibilitam, né, resolver uma determinada tarefa. E a metacognição vai englobar questões mais relativas a planejamento, monitoramento, regulação, avaliação disso ao longo do processo, né? E aí os autores têm colocado que a metacognição ela tem dois componentes, né? O conhecimento sobre a cognição, ou seja, o que é que eu sei, né, sobre as habilidades que eu tenho, né? Eu conheço as minhas habilidades, né? E a regulação da cognição, tá? São os dois componentes envolvidos ao longo desse processo. Então, quando a gente fala de conhecimento sobre cognição, nós temos 3 tipos de conhecimentos aí envolvidos, que são importantes ao longo do processo, que é o primeiro, o conhecimento declarativo, né, que está mais relacionado ao que fazer, né? Então, aquilo que eu conheço em termos de autoconhecimento em relação às minhas habilidades de leitura, né? E como é que eu utilizo isso, né, nas tarefas que eu desempenho. Então, em geral, aqui o leitor, ele sabe o que é uma estratégia, né? Ele tem consciência disso, ele sabe porque ela pode ser aprendida e usada na leitura. Ele tem esse conhecimento, né? Ele sabe o que é. E quando eu passo para o conhecimento procedimental, isso está mais relacionado ao que fazer, né? Então, não é só ter o conhecimento do que é aquilo, né? É do como fazer aquilo. E aqui, em geral, vai envolver as habilidades e os conhecimentos acerca de como eu sublinho um texto, como eu construo um resumo, né? Como eu posso destacar os aspectos mais relevantes desse texto, né? Então, vejam que aqui a gente já está falando de estratégias,
tá? De leitura. E o último, ou terceiro, é o conhecimento condicional, que está relacionado à questão do porquê e como. Então, não basta eu saber o que são as estratégias, né? Como eu faço com esse conhecimento que eu construí a respeito das estratégias, mas também verificar o porquê e como é que eu vou fazer uso disso, né? Então, na verdade, o conhecimento sobre estratégias é extremamente importante, mas só esse conhecimento não me garante eficiência e eficácia naquilo que eu tenho para desempenhar em termos de tarefa, tá? Mais do que conhecer, eu preciso saber quando eu as utilizo e de que forma isso, utilizado de maneira apropriada, vai ajudar a solucionar os problemas que eu encontrei ao longo da minha leitura, né? Então, vamos voltar aqui ao colega Rodolfo, né? O Rodolfo, quando se deparou com as dificuldades do texto, qual foi a estratégia que ele adotou? Ele releu, né? Depois ele se deparou com uma nova dificuldade, ele voltou a reler, né? Então, ele utilizou uma estratégia importante, né? E envolveu todos esses aspectos de monitoramento, de planejamento, né? Que a gente está falando aqui. Então, isso denota, né? O quanto um processo, ele depende do outro, tá? Então, isso aqui é importante, gente. Por que começar a falar da leitura de maneira geral e não começar especificamente com a questão das estratégias? Vocês conseguiram entender o porquê? Por que eu falei primeiro da leitura, da compreensão, né, dos modelos, da questão da decodificação, depois da questão dos significados, das pistas contextuais? Vocês conseguiram entender esse caminhar da palestra para chegar até aqui? Porque uma coisa depende da outra, né? Eu não consigo, né, ser um leitor eficiente, um bom leitor, se eu não consigo ter esse processo, tá? E a questão da regulação, né, que aí está relacionada a 3 etapas: planejamento, monitoramento e avaliação, né? No planejamento, eu envolvo, né, como o próprio nome diz, né, tudo aquilo que é necessário, né, para pensar como é que eu vou desempenhar aquela tarefa e atingir aquele objetivo que me foi proposto. Então, desde a questão da seleção, né, das estratégias que são apropriadas para poder desempenhar essa tarefa. Então, e aqui, pessoal, o que é importante destacar é o seguinte, que a gente não está falando de estratégias intuitivas, né? A gente está falando aqui do uso intencional dessas estratégias, né? Do quanto eu consigo perceber qual é a estratégia importante naquele momento e a que eu acho que vai ser a mais eficaz para atingir o meu objetivo e fazer uso intencional disso. Então, isso envolve reflexão, tá? Não é intuitivamente, tá? E aí, aqui, então, todas as questões de seleção, né, para que eu consiga compreender, né, como é que eu vou traçar o caminho para chegar até aquela meta. Então, isso vai implicar, claro, que eu consiga entender exatamente qual é aquela tarefa que está sendo solicitada, né? Eu preciso compreender, definir isso muito bem para que eu consiga, então, lançar a mão, selecionar
aquelas estratégias que eu considero que são as mais adequadas para chegar lá ao final. Tá? A questão do monitoramento, então, que vai envolver o acompanhamento constante, né, desse planejamento todo que eu fiz, né, para verificar se aquelas estratégias que eu adotei, né, elas estão adequadas. E aqui entra a questão da avaliação também, né, para comparar se os resultados obtidos são, de fato, resultados que estão coerentes com as estratégias que eu empreguei, né, se eu consegui chegar, de fato, àquilo que me era solicitado, a minha meta, né, e se as estratégias que eu adotei foram eficazes. Aqui, pessoal, é difícil falar dessas 3 etapas de maneira isolada, né? Porque o tempo todo você está trabalhando com esses três momentos, né? Você não só planeja, mas você monitora e avalia a todo tempo, né? E isso não é só em relação à questão da leitura, né? Tudo que a gente faz, né? Tá ficando compreensível para vocês? Estão ficando com alguma dúvida? Se tiverem, viu? Então, né, o leitor, ele deve ter conhecimento do seu estilo de pensamento, né? Então, dos processos, dos eventos cognitivos que estão envolvidos aí, do conteúdo destes e da habilidade que ele tem para controlar esses processos. Então, vejam que não é uma tarefa fácil, né? São muitas questões, né, implicadas aí. Então, a metacognição aplicada ao processo de leitura vai se referir à consciência que o leitor tem sobre o próprio nível de compreensão da leitura e a habilidade que ele tem para controlar as ações cognitivas por meio de estratégias que facilitem o entendimento de um determinado tipo de texto ou de uma tarefa determinada, né? Então, vejam que isso vai envolver não apenas a consciência do nível de compreensão que ele tem, mas também a habilidade que ele tem para controlar isso e para utilizar a estratégia de maneira adequada. Então, o que são estratégias de leitura? Sem ler. Não vale roubar. Tendo em vista tudo que a gente falou até aqui, o que são estratégias de leitura? Eu já pesquisei algumas coisas sobre isso já. São meios de você ler e tentar compreender o texto da mesma maneira que o autor está querendo passar para a gente, com a nossa visão. O que eu sei disso, assim, que eu tenho pesquisado, até utilizado muitas vezes, é que existem 2 tipos de leitura que são muito usados, que é a estrutural, né, que é aquela leitura mais lenta, né, metódica, e aquela leitura mais dinâmica. Não sei se seria isso, são 2 estratégias diferentes. Tá, obrigada. Como é seu nome? William. E aí, seria isso? Tem mais coisa. Vai. Acho que tem mais coisa. Para mim, por exemplo, eu tenho que estar num ambiente calmo, em silêncio. Uma outra estratégia de leitura, na minha opinião, também. Sim. Eu acho que para ele que já estudou, é um negócio que ele já vem com uma coisa e na verdade eu só tentei usar a estratégia de como é que eu faço para ler. E para mim a estratégia de leitura é como é que eu me organizo na sequência dos dias para que eu consiga acumular o máximo de conteúdo no longo prazo. Eu acho que uma estratégia de leitura é também você perceber as suas limitações. Então, tem gente que consegue passar um tempo maior lendo um texto sem descansar ou começar devagar. Tem pessoas que têm que ler por menos tempo. Eu
já percebendo quanto tempo eu consigo ficar focada, já comecei a fazer um exercício do tipo, coloco um relógio para despertar, naquele momento, depois daquele tempo que eu sei que eu não vou conseguir mais me concentrar. E aí eu me permito alguns minutos para descansar, para levantar e depois voltar e conseguir me concentrar novamente pelo mesmo tanto de tempo. Uhum. O que mais? Bom, eu uso a estratégia de usar o marcador de texto para tirar o principal do texto. Uhum. Quando eu volto, eu não volto mais no detalhe, só na ideia principal. Certo. O que mais, gente? Então, né? Todos esses aspectos que foram ditos aqui são importantes nesse processo, né? Então, eles envolvem, né, todas aquelas etapas que a gente disse ali que didaticamente estão separadas, mas que o tempo todo nós estamos recorrendo, né, a elas. E aí, as estratégias de leitura são, então, formas de um indivíduo abordar o material a ser lido, que vão variar aí de acordo com a complexidade desse material e que devem ser utilizadas de maneira intencional, deliberada, ou seja, de maneira reflexiva, né, e seletiva a fim de promover a compreensão em situações de leitura. Então, todas essas questões que vocês colocaram, e mais especificamente eu vou voltar na da colega, como é seu nome? Jaqueline, né? Da percepção que ela teve, né? Quando ela vai desempenhar atividades de leitura, né? Para exemplificar isso, né? Dessa questão da deliberação, né? Da intencionalidade da ação, né? Como eu já tinha dito para vocês, a gente não está falando de algo que é intuitivo, né? Tá? Isso que nos faz diferenciar bons leitores estratégicos, de leitores que têm um desempenho ruim, mau leitor, né? Ele não faz uso estratégico, né, dessas habilidades todas, desses conhecimentos todos, né? Ele aplica uma vez ou outra, intuitivamente, tá? Essa é a grande diferença. E aí a gente tem lá alguns exemplos, né? Como vocês já deram aí alguns, né? Então, identificar os aspectos importantes do texto, né? Centrar a atenção no conteúdo principal e não nos detalhes, né? Então, o colega disse lá de usar o marcador de texto, né? Para depois se centrar somente nas ideias principais e não mais no que não é considerado relevante, né? Checar as atividades que estão realizando para determinar se a compreensão está ocorrendo. Então, o fato de você a todo tempo se reavaliar, né, para saber se você de fato está entendendo aquilo que o texto está dizendo, né? E envolver-se em atividades de gerenciamento para verificar se os objetivos estão sendo cumpridos, né? Providenciar ações corretivas quando se detectam falhas na compreensão. Então, o colega falou, Rodolfo, né? Falou do voltar, né? Do reler, de identificar que, da maneira como ele tinha feito, aquilo não fazia mais sentido, então ele tinha que retornar, reler, para poder dar conta desse objetivo. Então, quando a gente está pensando na etapa de planejamento, né, no período anterior à leitura propriamente dita, o que a gente pode ter em termos de estratégias de leitura? Quando vocês pegaram o texto aí do close, né, como é que vocês se planejaram
para executar a tarefa? O que vocês fizeram? Geralmente a gente faz o quê? Né? Vai analisar lá o global do texto. Então, olha o título, né? O que aquele título me diz? Como é que vocês escolheram essa palestra? Vocês escolheram como? Pelo título? Primeiro pelo título. Chamou a atenção. Aí depois leu a descrição, né? Então, o ter lido o título da palestra despertou em vocês várias questões, né? No que vocês pensaram quando vocês se inscreveram? O que essa palestra daria conta? Cada um pensou numa coisa, né? Formou um global dessa palestra. O que espera? Qual é a expectativa? Né? E toda vez que a gente se depara com um texto, né, a gente faz isso, né? A gente monta expectativas em relação a ele. Então, analisar o título, as figuras, né, os gráficos, e vai, então, realizando predições a partir também dos conhecimentos prévios que nós temos em relação a isso tudo. Né? E, ao longo da leitura, o que a gente pode utilizar em termos de estratégias de leitura? Além das que já foram faladas aqui, né? O que a gente faz? Anotação. O que mais? Quais são os outros jeitos ou maneiras de selecionar as ideias do texto? Principalmente de filosofia, coisas, tem algumas palavras mais complicadas, que a gente não consegue entender. Sim, e aí? Não só os de filosofia, né? Mas algo assim, muito mais técnico. Sim. O que você pode fazer para tentar entender o que o texto está dizendo é procurar essas palavras. Dicionário, né? Por exemplo, recorrer a um dicionário, né? Ou buscar outras fontes de informação, né? O que mais? Você sabe que, assim, na verdade, uma das coisas que eu li no ano passado, uma das coisas que eu li sobre leitura no passado, é que algumas pessoas se beneficiam de fazer um planejamento, então, do horário. Então, elas sabem que durante a manhã, por exemplo, elas vão ter uma compreensão maior. E, além disso, algumas outras estratégias, como já desligar os sons que estão acontecendo 5 minutos antes. E aí parece que internamente, de uma forma biológica, o seu corpo vai começando a entrar no espírito para se preparar para a leitura. E aí, eu, por exemplo, deixo sempre água junto para não precisar sair. É uma coisa que me ajuda durante a leitura. Uma anotação. O computador aberto, não no Facebook, claro, mas num dicionário online, ou então nos significados, para ser mais rápido a compreensão. E a cada capítulo, eu tento realmente escrever e depreender o que eu... Resumir o que eu entendi daquele texto. Se eu não consigo organizar e arquitetar aquelas ideias da minha maneira, talvez eu tenha que voltar, porque eu até posso dizer, eu entendi. Mas se eu entendi e não consigo reproduzir, talvez fazendo associações da minha maneira, já é uma preocupação. E aí eu já volto no próprio capítulo, porque às vezes ele já também me impossibilita de ir para o próximo. Essas são umas estratégias. A do tempo dela também, eu já sei que, 45 minutos é o máximo, e eu tenho que parar uns 10, assim. Eu tenho prestado atenção em algumas coisas a respeito sobre a leitura. E eu percebi que quando eu ouço música, eu tenho uma tendência de prestar mais atenção, de focalizar melhor. E assim,
eu vejo muitas pessoas dizendo, não, isso não dá certo e tal. Aí bom, perguntar para alguém que conhece mais do assunto, para ver realmente se isso é verídico, né? Procede, se tem pesquisa sobre isso. Isso procede mesmo? Você ouvir música faz parte, pode ajudar a ter uma leitura melhor? Pessoal, a gente tem diferentes estilos cognitivos e estratégias cognitivas, né? Então, realmente, tem pessoas que, por exemplo, vou citar o meu caso, eu nunca consegui estudar numa biblioteca, porque é silencioso demais, né? Então, cada um tem o seu estilo, né? E, de fato, isso tem, sim, procedência, tá? Bom, a gente está com um tempinho, mas a gente já está terminando. E aí, após a leitura, a gente revê as informações e vai refletir, então, sobre o conteúdo que foi lido, né? Então, a gente faz uma síntese ou a releitura do texto, para verificar o significado dessa mensagem, as diferentes perspectivas que foram apresentadas sobre o tema. E, além disso, além das estratégias que podemos utilizar nesses diferentes momentos de leitura, há ainda o que a gente chama de estratégias globais, né? Que são, na verdade, estratégias que a gente utiliza lá, mas não somente, tá? Então, elas vão dar uma visão geral do texto e das informações para o leitor. Então, a questão do ler o título, né? E tentar pensar a respeito daquilo, o que é que aquilo nos diz, né? Acho que eu passei. Bom, vários autores, eles têm destacado, então, a importância dessas habilidades para que a gente chama de competência em leitura, né? E que o conhecimento dessas diferentes estratégias vai auxiliar, então, o leitor na escolha da estratégia mais adequada a ser utilizada para que ele consiga desempenhar a tarefa que foi solicitada, tá? Então, dependendo do tipo de texto, isso vai favorecer uma melhor compreensão e, inevitavelmente, isso vai, então, facilitar a aprendizagem, tá? Então, por que pensar nas estratégias de leitura é importante? Porque os leitores que são estratégicos, ou seja, aqueles que conseguem utilizar esses conhecimentos, né, a seu favor, né, de maneira intencional, né, e deliberada, eles vão conseguir, então, atingir os seus objetivos de maneira mais eficaz. Tá? E aí, quando a gente pensa no título dessa palestra, o que a gente pode fazer de relação com esse conteúdo aí, que eu acabei de passar para vocês? Por que o ser ou não ser? Uma escolha. Porque é uma escolha. É uma escolha, né? Ser ou não ser é uma escolha, né? E aí, a gente escolhe ser um leitor estratégico. E essa escolha é o primeiro passo para que consigamos construir isso, porque não é algo que não seja construído, né? E as estratégias, elas podem ser ensinadas, né? Aqui a gente está falando de teoria propriamente dita, né? Mas é possível se fazer um treino de estratégias de aprendizagem, né? O primeiro passo para que isso seja concretizado é o que vocês deram, né? O que é isso, né? Como é que eu posso fazer para então potencializar a minha aprendizagem? Tá? É conhecer, é saber o que existe, saber o que é
Lembram das etapas? Primeiro eu sei o que é, depois eu vou utilizar isso, né, nas minhas leituras, então o como fazer e o porquê fazer. Tá? Então isso é um processo. O primeiro passo vocês deram. Restam os demais. Né? Então, o leitor compreensivo, ele vai utilizar todas essas estratégias para planejar, monitorar e avaliar, né, a sua leitura o tempo todo. Certo? E para isso ele utiliza também os seus conhecimentos prévios, né, que são extremamente importantes nesse processo todo. Então, aquela questão do ambiente, da luminosidade, né? Todas essas estratégias que vocês falaram são importantes para esse processo, para que o objetivo consiga, então, ser alcançado de maneira eficaz. Né? Dúvidas? Sobre as estratégias. O que sobre as estratégias? Não tem Passamos aí várias. Mas além tem assim metodologia que a gente pode procurar, continuidade disso aqui? Então, na verdade, a gente não tem assim um material estruturado, né, que te diga quais são todas as estratégias de leitura, né? Essas estratégias a gente vai construindo. Se você quiser, você me passa um e-mail. Você anotou meu e-mail? E aí eu passo para você material de leitura e tudo mais, para você então ter acesso mais a... Você quer a listinha. Certo. Aí eu te passo um material de apoio, viu, gente? Quem quiser... Anotaram meu e-mail, eu passo um material de apoio para vocês. Aqui foi uma conversa inicial, né? Tá aqui o e-mail. Aí vocês me passam, que daí eu passo a listinha direitinho. Deixa eu só complementar. Quem quiser a listinha, a gente trabalha as estratégias nas oficinas de aprendizagem aqui. Então, nas oficinas, quem fez oficinas comigo sabe que a gente dá um leque de todas as estratégias de aprendizagem. Só que aí é um encontro que a gente trabalha só essa temática. Aí ela trabalha as estratégias de aprendizagem de maneira mais ampla, né? Tem. O que a gente focou aqui foram as estratégias de leitura especificamente, mas tem essas aprendizagens. Ela perguntou quando nós ter as oficinas. As oficinas, assim, esse semestre tem muitos que estão fazendo a disciplina eletiva AM comigo. Então, hoje, esse semestre, a gente está tentando substituir as oficinas por uma disciplina eletiva para graduação. Por uma falta de pessoal, a gente ainda não está conseguindo ampliar essas oficinas, mas esperamos que no próximo semestre temos as oficinas e as disciplinas eletivas. Tá bom? Gente, perguntas. Vamos lá, eu sei que vocês têm aula agora, que vocês estão todos saindo, não é falta de respeito com a palestrante, mas perguntas. Quero que vocês perguntas, eu vi no Facebook que não vieram perguntas ainda, mas perguntas que vocês têm, eu quero perguntar, aproveitar a experiência da professora. Eu ouvi dizer que a leitura dinâmica acaba prejudicando um pouco o conteúdo que o texto tem. Assim, você aumenta a velocidade de leitura, só que você não absorve esse conhecimento. Assim, é verdade isso? A compreensão. A gente não tem nenhum estudo, né, ainda que tenha relacionado, mais especificamente, a questão da compreensão em leitura à leitura dinâmica. Né? Pelo menos eu não tenho conhecimento até o momento de nenhum que tenha feito isso. Né? Mas pela leitura dinâmica você absorve, né, as ideias principais do texto. Né? De alguma maneira algo fica prejudicado, né? Mas
nós não temos nenhuma pesquisa ainda que tenha estudado empiricamente isso, né? Eu queria saber, como estratégia pessoal, o que você utiliza assim, para a leitura? Porque para mim é um assunto novo, apesar de eu estar no 5º ano de graduação, eu soube desse assunto agora, né? Eu não sei, eu acho que a maioria aqui é de humanas, mas eu sou de engenharia. Eu acho que o pessoal da humanas convive mais com isso durante a graduação, tem mais conselhos dos professores. Então, como experiência pessoal, o que você utiliza para eu poder usar como exemplo? Começa a nota? Ana Cláudia. Posso só complementar Ana, uma informação? pode. 70% dos alunos são de exatas aqui. 70% são de exatas. Não são de humanas. Olha que interessante. Então, vocês usam estratégias de leitura. E a gente, nas oficinas, eu já estou falando isso, que a gente mostra, são mais estratégias de aprendizagem, mas a gente inclui a leitura. Mas ler um texto de cálculo é completamente diferente de ler um texto de filosofia. Então, são essas estratégias, por isso que eu falo para os meninos, né, gente? A gente tem que observar, não é porque essa estratégia deu certo para este texto, por isso que ser estratégico é importante, é que vai dar certo para o outro. Então, só para dar esse dado, que 70% são pessoas da exata. Por isso que aquelas características da deliberação, aquelas coisas são todas importantes, porque o que é válido para um não é para o outro, né? Isso é você ser estratégico. E eu fiquei surpresa de saber que 70%... Não, isso não significa que o pessoal que é da área de humanas, né, seja leitor estratégico, viu? Não, isso não... E como a Adriane falou, né, o que eu posso te falar em termos de recursos que eu utilizo, talvez não seja efetivo para você, porque você é de uma área completamente diferente da minha, né? Então, as estratégias que eu costumo utilizar estão mais relacionadas ao que o Rodolfo falou, em termos de ambiente, né, em termos de procurar deixar as coisas, né, disponíveis para que eu não fique o tempo todo tendo que recorrer a alguma coisa para buscar, né, reler, fazer resumo. Tem gente que quando está trabalhando, né, gosta mais de fazer o trabalho direto no computador. Não, eu sou daquela que precisa fazer no papel, sabe? Depois eu passo para o computador. Então, são algumas coisinhas que talvez na sua área, né, não tenham um grande significado. Eu acho que você, a partir do que você ouviu aqui, agora vai ter mais condições de pensar, né, em como é que você está fazendo quando está se deparando com atividades de leitura, de aprendizagem, né, o que você pode fazer para tornar isso mais eficaz. Né? O primeiro passo que foi conhecer, né, foi uma conversa, né, a intenção não foi aprofundar nada, né, mas foi despertar em vocês esse olhar. Né? Esse é o primeiro passo. Só um minutinho. Então vai. Igual você falou agora há pouco, meu nome é Júlia, eu sou da Geografia do primeiro ano, e como você acabou de falar, é uma primeira conversa, um primeiro contato que a gente tem sobre isso, né? E quando eu vi o título, eu fiquei bastante curiosa, porque falou estratégias, então eu falei assim, nossa, eu vou voltar com umas 4, 5 modos diferentes de estudar para casa, né? Então, assim, eu gostaria que tivesse um aprofundamento maior no assunto, se você tiver disponibilidade de marcar um outro encontro com a gente, para passar algum tópico um pouco mais aprofundado, para que a gente possa ter isso como... Algo mais prático. Isso, algo mais prático que a gente possa estar aplicando. Não só, assim, a questão do autoconhecimento, eu também faço essas técnicas do ambiente, eu também uso o protetor auricular, daquele pequenininho, que eu não quero ouvir ninguém falando. Então, aí o fone, para
poder me concentrar. Certo. Quem mais, gente? Dani? Eu sabia que talvez eu pudesse despertar essa questão de vocês quererem mais a prática, mas... Não, só fazer um comentário, Ana Cláudia, assim, você falou que você é da área de exatas, então agora você veio ter conhecimento sobre que existem estratégias de leitura e outras também de aprendizagem. Eu faço doutorado em educação. Eu fui saber sobre essa estratégia, eu fiz a faculdade de psicologia, fiz especialização em psicopedagogia escolar, só fui saber que eram estratégias de leitura e de aprendizagem no mestrado, aqui na Unicamp. E aí o que a gente acontecia antes? Exatamente para a gente ter a área de humanas, tem uma demanda muito grande de livros, assim, de leituras. Você acaba fazendo instintivamente coisas que dão certo. Então você percebe assim, eu funciono bem com música. Quando eu estou muito ansiosa, tenho muita coisa para ler, eu tenho que colocar uma música clássica. Porque eu não sei, eu concentro. Tem pessoas que preferem uma música mais agitada, rock, para mim não funciona, mas uma música clássica me acalma. Preciso de um ambiente mais tranquilo, assim, se tiver muita perturbação, muitas coisas passando, computador ligado no Facebook, então não funciona. Mas assim, é interessante porque instintivamente, até pelos erros e acertos durante a graduação, você acaba fazendo assim, isso aqui funciona para mim, eu gosto muito de estudar em grupo, então eu leio, você lê, a gente discute. Mas nunca tinha alguém para me falar assim, olha, existem essas estratégias, tente utilizar essas, porque depende do estilo pessoal de cada um, do estilo cognitivo mesmo e da matéria que você está estudando. Então eu imagino, eu nunca peguei um texto de cálculo para ler. Imagino que é super difícil, né? Só tenho amigos da área de exatas, mas assim, acredito que é diferente, mas o primeiro passo é esse, fala assim, não, como que eu funciono, sabe? E vai testando. Então, só que assim, às vezes a gente subentende que todos nós tenhamos esse conhecimento, por isso que é tão fundamental as palestras, as disciplinas são desenvolvidas, as oficinas são desenvolvidas pelo SAI, porque está trazendo para muitos estudantes que, como eu, passaram a graduação inteira sem saber. E que muitas vezes eu podia ter aprofundado melhor alguns textos, ter sido, compreendido melhor os conteúdos se eu tivesse tido esse conhecimento antes. Então, assim, não é às vezes, das humanas também, muitas vezes a gente faz porque por erro e acerto, mas você não tem alguém para te dizer, para te orientar, faça assim. Então, é bem bacana, mas eu partilho com você dessa agonia, sabe? Mas eu fui aprender só na pós-graduação mesmo. Eu vou complementar, e aí é interessante, porque a gente está fazendo essa construção. Se há 12 anos atrás eu falasse para os gestores da universidade que eu ia colocar 150 alunos numa sala apertadinha para ouvir sobre estratégias de leituras, então imagina, os alunos não precisam disso. Os alunos da Unicamp já passaram por um processo seletivo grande, eles já vêm com essas competências. E eu estou batendo na tecla há muito tempo, dizendo, não, o que é óbvio para um não é óbvio para o outro. A gente precisa instruir. Então as oficinas fizeram, só que as oficinas têm um período de curto pequeno. E a gente vai desde a que a gente fala da autorregulação, da aprendizagem. Então as estratégias de leitura é um tópico. Quem estava comigo ontem na oficina, a gente ontem discutiu, foi bem proposital assim, a data da palestra. Ontem a gente discutiu dentro da AM são as estratégias dos leitores proficientes. O que eles fazem? Leitores, tem muitas pesquisas que falam que os leitores que têm maior compreensão, o que eles fazem? Então, é a questão da sumarização, eles vão escrevendo e vão anotando, usando as palavras-chave. São coisas que a gente faz. Você pergunta, eu sempre falo para os alunos, vocês fazem isso, não fazem? Mas por que vocês fazem? Quando vocês fazem? Aí, então, assim, não sabe responder. Não sabe responder. Então, é por isso que é tão importante fazer essa reflexão, trazer essa discussão com vocês, com todos, né? Eu sei que tem alunos do doutorado aqui. Pode ser que no doutorado até então ninguém fez esse ensino mais instrutivo, assim, olha, é assim, é assado. Então, essa temática é para que a gente crie um mito. Ler existem estratégias certas e erradas. Não, mas depende. E aí o depende do quê? Que a gente tem que aprofundar um pouco mais. Então, eu acho que esse é uma conversa, eu vou conversar com a Adriana também, mas fica aí essa semana ainda, amanhã, quinta-feira, né, gente? Estou meio perdida no tempo. Quinta-feira, meio-dia, começa a aula da Amy, mas se você quiser vir, a aula, essa quinta e a próxima quinta é só sobre estratégias de aprendizagem. Então, fique aqui, acontece nessa sala mesmo, essa sala do SAI na hora do almoço, né? Essa sala, para que a gente possa poder, se quiser, é só escutar isso, mas a disciplina é mais
ampla, né? Então eu deixo esse convite só para você não ficar com aquele gostinho, não vou ser amparada. E se precisar, marca um horário comigo no site também. Tem muitos alunos que individualmente eu desenvolvo alguns tópicos, tá bom? Eu acho que a gente precisa encerrar, né? Só por uma questão de horário. Gente, queria agradecer imensamente o convite. Espero ter contribuído aí para esse despertar, né? Que foi meu objetivo. Certo? Obrigada. Eu agradeço muito a participação de todos os alunos, professores que estiveram presentes e coloco sempre à disposição. O nosso próximo encontro, né, a nossa próxima palestra se chama Falar em Público. Yes, we can. Você sabe que a gente está aprimorando os títulos das palestras, mas é um professor da engenharia agrícola que dá uma AM sobre como fazer apresentações em público. Então ele vai trazer dicas dessa comunicação oral com você. Tá bom? Dia 7 de outubro é a próxima atividade, tá bom? Agradeço, até mais.